Vamos desvendar a verdade sobre os antigos sacrifícios. Muitas civilizações antigas, como os famosos astecas e incas, praticavam sacrifícios humanos como parte importante de seus rituais religiosos. Essas sociedades acreditavam que oferecer uma vida humana agradaria aos deuses e garantiria colheitas abundantes, vitórias em batalhas ou proteção contra desastres. Para os astecas, esse ato era visto como uma forma de agradecer aos deuses pela energia vital do sol, enquanto os incas relacionavam os sacrifícios à manutenção da harmonia em seu vasto império. Curiosamente, essas cerimônias frequentemente incluíam rituais complexos com sacerdotes que conduziam os atos, recitavam encantamentos e faziam orações antes do próprio sacrifício. Embora a percepção moderna possa considerar essas práticas horríveis, é importante entendê-las no contexto histórico. Os sacrifícios eram uma expressão de fé, uma tentativa de estabelecer uma conexão com forças divinas e obter sua benevolência em um mundo cheio de incertezas. O que você acha que esses rituais impactaram suas culturas? Acredite ou não, o fenômeno Baader-Meinhof é real. Esse conceito interessante explica um curioso efeito psicológico, onde as pessoas começam a notar algo com mais frequência após tomarem conhecimento disso. Imagine que você comprou um carro novo e de repente parece que todos os motoristas estão dirigindo o mesmo modelo. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para buscar padrões e estabelecer conexões, muitas vezes intensificando o que encontramos recentemente. Quando aprendemos sobre uma palavra, uma tendência ou uma ideia específica, isso fica gravado na nossa mente. Depois parece que está por toda parte ao nosso redor. Não é porque o item se tornou mais comum. Na verdade, nossa atenção aumentada nos engana, fazendo-nos pensar de forma diferente. Esse é um exemplo clássico de atenção seletiva, onde nossa mente filtra informações para se concentrar no que consideramos mais importante. Muitas pessoas vivenciam isso com coisas como nomes de crianças, tendências de moda ou até novas tecnologias. Faz-nos refletir com que frequência somos influenciados por nossas próprias percepções, em vez da realidade. Você adivinha o que torna as chips onduladas tão populares? As chips onduladas são amadas pelo seu design único, que as torna mais resistentes do que as chips planas. Suas ranhuras não só têm um visual legal, mas também oferecem mais superfície e durabilidade. Isso significa que, quando você as mergulha em seus molhos favoritos, como salsa ou guacamole, elas têm menos chances de quebrar em comparação com as chips planas. Tudo isso é para melhorar sua experiência de lanche. As ranhuras também seguram mais molho saboroso, permitindo que você sinta cada nuance de sabor. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa ou relaxando em casa, escolha as chips onduladas, sabendo que elas são feitas para o prazer de mergulhar. Quem diria que um lanche tão simples poderia ter um design tão inteligente, tornando cada crocância ainda mais satisfatória? Você já se perguntou quão longe está Sirius? Essa estrela brilhante, uma das mais luminosas no nosso céu noturno, está a cerca de 8,6 anos-luz da Terra. Isso significa que a luz que vemos hoje deixou Sirius há 8,6 anos. Imagine, quando você olha para Sirius, está vendo como a estrela era quase 10 anos atrás. A luz viaja a uma velocidade incrível de quase 300 mil km por segundo, mas mesmo assim leva anos para atravessar as vastas distâncias do espaço. Portanto, quando você vê Sirius brilhando no céu, não está apenas observando uma estrela, você está olhando para o passado, capturando um vislumbre de seu brilho como era em 2015. Esse fenômeno não é apenas fascinante, ele destaca o quão imenso é o universo, fazendo-nos perceber que somos apenas pequenos observadores em um enorme teatro cósmico. Não é incrível pensar sobre o que mais está acontecendo no universo agora, que ainda não conseguimos ver? Você já se perguntou por que Bir Tawil não é reivindicada? Este pedaço único de deserto fica entre o Egito e o Sudão, sendo um dos raros lugares no nosso planeta que permanece oficialmente desabitado e indesejado. Imagine uma vasta extensão de areias secas e colinas acidentadas que ambos os países evitam deliberadamente. A razão estranha para isso está nas linhas de fronteira históricas. Egito e Sudão têm fronteiras definidas que valorizam e reivindicar Bir Tawil ameaçaria suas reivindicações a territórios mais ricos nas proximidades, como o Triângulo de Halaib, rico em minerais. Essa situação apresenta uma reviravolta peculiar na política internacional.
onde duas nações vizinhas optaram por ignorar um terreno árido em vez de reivindicá-lo. Imagine uma área que escapa de todos os mapas. Bir Tawil abrange cerca de 2.060 km² de terreno intocado, destacando as complexidades das fronteiras nacionais e ilustrando como a história influencia profundamente o nosso mundo moderno. É um lembrete marcante de como decisões políticas podem levar a realidades tão inesperadas. Então, o que poderia acontecer se uma pessoa corajosa decidisse pisar em Bir Tawil e declará-la como sua? E se eu disser que o dente de Jim Carrey tem uma história interessante? Durante as gravações da famosa comédia Debbie and Lloyd, Jim Carrey fez uma revelação inesperada sobre seu sorriso. Em uma das cenas, ele teve que tirar temporariamente uma coroa dental, mostrando seu dente quebrado, que ele machucou em uma briga de criança. Essa pequena imperfeição se tornou parte de sua personalidade única, trazendo autenticidade ao seu personagem engraçado, Lloyd Christmas. A disposição de Carrey em mostrar essa falha fez sua atuação mais próxima do público, que aprecia imagens sinceras. Ele aceitou suas imperfeições, lembrando-nos que é normal ter peculiaridades, seja nos dentes ou em qualquer outra coisa. O sorriso único de Carrey, que vem de suas aventuras infantis e um pouco de travessura, se tornou uma parte importante de sua identidade. Não é incrível como um simples incidente da infância pode transformar alguém em uma estrela dourada? Prepare-se para se surpreender com a descoberta dos raios-X. Em 1895, um físico curioso chamado Wilhelm Röntgen fez uma das descobertas mais revolucionárias da ciência médica, os raios-X. Enquanto realizava experimentos com raios catódicos em seu laboratório, algo extraordinário chamou a atenção de Röntgen. Um pedaço de papelão pintado com um material fluorescente começou a brilhar, mesmo estando protegido por um bloco espesso de madeira. Intrigado por esse fenômeno, Röntgen hipotetizou que os raios catódicos estavam produzindo um novo tipo de raio que podia penetrar objetos sólidos. Ele nomeou essa radiação misteriosa de raios X, sendo X uma referência à sua natureza desconhecida. Mas a curiosidade de Röntgen não parou por aí. Ele rapidamente demonstrou o potencial dos raios X, criando imagens de ossos. Imagine a habilidade revolucionária de ver dentro do corpo humano sem cirurgia invasiva. Suas descobertas inovadoras não apenas transformaram a imagem médica, mas também iniciaram uma nova era na saúde. Pessoas ao redor do mundo ficaram fascinadas pelo poder dos raios-X de revelar lesões ou condições ocultas, e o trabalho de Röntgen lhe rendeu o primeiro prêmio Nobel de Física, em 1901. Hoje, os raios-X são ferramentas indispensáveis em hospitais e clínicas, ajudando os médicos a diagnosticar e tratar inúmeras doenças. O futebol une a Nigéria como nada mais, certo? Essa conexão entusiástica com o belo jogo está entrelaçada na cultura nigeriana, servindo como uma expressão vibrante do orgulho nacional e do espírito comunitário. Para muitos nigerianos, o futebol é mais do que um esporte, é um estilo de vida. Os bairros ganham vida com o som das crianças chutando bolas, e as famílias se unem em dias de jogos emocionantes. A seleção nacional, carinhosamente conhecida como a Águias Super, representou a Nigéria no cenário mundial, com incrível paixão e habilidade, competindo na Copa do Mundo da FIFA 6 vezes. Seus jogos vibrantes atraem grandes públicos, tanto nos estádios quanto em casa, enquanto os torcedores torcem animadamente, vestidos com o verde e branco das cores nacionais. A empolgação em torno do futebol transcende diferenças étnicas e regionais, unindo as pessoas para celebrar cada vitória e unindo-as em tempos de derrota. Festivais, encontros nas ruas e debates apaixonados sobre jogadores geram alegria e camaradagem entre os torcedores. As Águias Super representam esperança e resiliência, fazendo do futebol um farol de unidade que conecta milhões de nigerianos onde quer que estejam. Em 2015, aconteceu um evento surpreendente. Foi o primeiro ano desde 1974 em que os alpinistas não conseguiram chegar ao cume do Everest. A principal razão: um terremoto devastador que ocorreu no Nepal em abril daquele ano. Esse poderoso tremor, com magnitude de 7,8 na escala Richter, não apenas destruiu comunidades, mas também provocou avalanches no Everest, tornando a subida ainda mais perigosa. Muitas expedições foram canceladas devido a preocupações com a segurança e condições imprevisíveis. O terremoto causou danos significativos ao acampamento base e à infraestrutura ao redor, deixando alpinistas e suas equipes em choque.
Como resultado, pela primeira vez em mais de 40 anos, a majestosa cúpula do Everest permaneceu intocada por alpinistas. Este incidente é um lembrete claro da força da natureza e dos riscos que os aventureiros enfrentam em busca de alturas emocionantes. Prepare-se para se surpreender com os truques de sabor da pasta de dente. O lauril sulfato de sódio, um ingrediente comum em muitas pastas de dente, afeta de maneira surpreendente suas papilas gustativas. Esse composto poderoso reduz temporariamente sua capacidade de sentir o doce. Imagine escovar os dentes e em seguida tomar um gole de suco de laranja. Em vez do doce habitual, você pode sentir algo completamente diferente. Isso acontece porque o lauril sulfato de sódio interfere nos receptores da língua, que reconhecem os sabores doces. Portanto, se você gosta de um copo refrescante de suco ou de um doce após escovar os dentes, pode notar que o sabor não é o mesmo de sempre. Essa reação estranha levanta questões sobre como nossas escolhas de higiene bucal podem alterar nossas percepções de sabor. Então, da próxima vez que você escovar os dentes, lembre-se de que sua pasta de dente pode ser a razão pela qual seus sabores favoritos parecem um pouco estranhos. Você pode se surpreender ao saber que os tamanduás comem 35 mil formigas por dia. Essas criaturas incríveis têm um talento especial para se deliciar com insetos, tornando-se verdadeiros campeões no mundo dos comedores de formigas. Com seus focinhos longos e finos e línguas super pegajosas, os tamanduás estão evolutivamente adaptados a essa dieta única. Um movimento de suas línguas pode atingir uma velocidade impressionante de 160 vezes por minuto, permitindo que capturem formigas e cupins com precisão. Suas garras afiadas não são apenas para exibição. Elas desempenham um papel vital ao ajudar os tamanduás a romper superfícies duras, como troncos em decomposição e solo compactado, para acessar suas refeições favoritas. O que pode parecer um grande banquete é, na verdade, um ritual diário cansativo, já que o tamanduá médio dedica até 12 horas à caça por comida. Você consegue imaginar isso? Vagando por campos e florestas por horas a fio, eles buscam incansavelmente por alimento. Esse comportamento fascinante mostra a notável diversidade da natureza e destaca como várias espécies se adaptam aos seus ambientes. Cada formiga consumida não apenas alimenta o tamanduá, mas também ilustra a intrincada teia da vida, onde cada criatura tem seu papel essencial. Por que um livro previu o desastre do Titanic? É uma história fascinante. Antes de o infame Titanic afundar em sua viagem inaugural em 1912, um romance chamado Futilidade, ou O Naufrágio do Titan, foi publicado por Morgan Robertson em 1898. Esta intrigante história apresenta um enorme navio chamado Titan, celebrado como inafundável, mas que encontrou um destino trágico ao colidir com um iceberg, assim como o Titanic. As semelhanças assustadoras não param por aí. O Titan de Robertson também não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os seus passageiros, resultando em consequências desastrosas nas águas geladas do Atlântico Norte. Embora poucas pessoas levassem a história fictícia de Robertson a sério na época, o afundamento do Titanic foi como um raio, forçando o mundo a confrontar a ideia inquietante de que até as criações mais magníficas são vulneráveis. As semelhanças marcantes acenderam discussões sobre destino e tragédia muito antes do desastre do Titanic ocorrer. Esta coincidência histórica serve como um lembrete tocante de como a arte pode, às vezes, refletir a vida de maneiras que lutamos para entender completamente. Surpreendentemente, é um fato que barbas podem impressionar. O Campeonato Mundial de Barbas e Bigodes é uma celebração épica da arte dos pelos faciais, que atrai entusiastas apaixonados de todo o mundo a cada 2 anos. Imagine um salão vibrante cheio de participantes, exibindo seus pelos faciais meticulosamente elaborados, em categorias que vão desde barbas majestosas até estilos excêntricos que desafiam a gravidade. Esses competidores colocam sua criatividade em cada estilo, criando desde bigodes perfeitamente enrolados até obras-primas de barbas que parecem maiores que a vida. A atmosfera é elétrica, com os participantes aproveitando música ao vivo, saboreando comidas deliciosas e formando amizades com outros aficionados por pelos faciais. Não se trata apenas de competição. É um encontro que promove um senso único de comunidade entre aqueles que apreciam a arte do cuidado pessoal e da autoexpressão. Para quem se interessa pelo diversificado mundo dos pelos faciais,
Seja você fã de uma simples barba por fazer ou de uma barba intrincada de mago, este campeonato oferece uma experiência inesquecível que celebra a criatividade e a camaradagem. Você vai se juntar à diversão na próxima vez. Você sabia que os membros da família real britânica não podem dar autógrafos? Essa regra interessante ajuda a manter a integridade da monarquia. A família real britânica, incluindo pessoas como o rei Charles III e o príncipe William, segue rigorosamente essa norma para evitar abusos com suas assinaturas. Imagine o caos que poderia acontecer se qualquer um pudesse facilmente conseguir um autógrafo. O risco de falsificações aumentaria muito, o que poderia levar a fraudes ou distorções de fatos. Ao evitar autógrafos, os membros da realeza garantem um nível de segurança e mantêm a exclusividade de suas assinaturas. A importância dessa regra vai além de simples assinaturas. Ela simboliza as precauções que a monarquia toma para proteger sua imagem e legado. Os membros da realeza frequentemente interagem com o público de outras maneiras, como apertos de mão ou fotos juntos, criando uma conexão sem se expor a riscos. Então, da próxima vez que você ver um membro da realeza em ação, lembre-se, sua assinatura não está disponível, mas o espírito de interação está vivo e forte. E se eu disser que os coletores de sanguessugas são heróis? Na Europa medieval, os coletores de sanguessugas faziam um trabalho único e perigoso, coletando sanguessugas medicinais de pântanos e lagoas. Essas pequenas criaturas eram muito procuradas por médicos e farmacêuticos, que acreditavam que podiam curar várias doenças, restaurando o equilíbrio do corpo. Para pegar as sanguessugas, os coletores esperavam pacientemente na água, permitindo que as sanguessugas se fixassem em sua pele, ou usavam animais como isca. Embora essa prática fosse arriscada, pois podia levar a grandes perdas de sangue e infecções, os coletores de sanguessugas ajudavam a fornecer aos médicos as ferramentas necessárias. Ao extrair o que era considerado sangue ruim, essas sanguessugas desempenhavam um papel importante na medicina medieval. Então, da próxima vez que você ouvir sobre sanguessugas, pense naqueles corajosos coletores que arriscaram tudo pela saúde. Por que Han Solo começou como carpinteiro? Antes de Harrison Ford se tornar o famoso contrabandista e herói de Star Wars, ele tinha uma carreira completamente diferente. Ford trabalhou como carpinteiro, aprimorando suas habilidades em marcenaria e construção. Essa profissão não só o ajudava a pagar as contas, mas também lhe dava a chance de seguir seu sonho de ser ator. Surpreendentemente, ele até ajudou a lendária banda de rock The Doors com tarefas de carpintaria. Imagine uma futura estrela de cinema trabalhando nos bastidores enquanto a música icônica toca. Seu trabalho como carpinteiro se tornou uma base sólida para o futuro, tanto literal quanto figurativamente. O caminho de Harrison, da madeira ao cinema, mostra que às vezes o caminho para o sucesso não é direto. Cada martelada e cada tábua medida se tornaram parte de sua história única. Então, da próxima vez que você ver Han Solo voando pelo espaço, lembre-se de suas humildes origens. É um lembrete de que até as maiores estrelas começam de maneiras inesperadas. Quem sabe quais talentos ocultos outros podem ter? É verdade que os girassóis são inflorescências? Sim, é verdade. O que chamamos de girassol é, na verdade, uma inflorescência. Esse termo interessante se refere a um conjunto de várias flores individuais reunidas em uma grande cabeça redonda. No girassol, cada pequena flor, chamada de floração, possui suas próprias estruturas reprodutivas, o que torna a polinização mais eficiente. Essa construção inteligente ajuda os girassóis a atrair abelhas e outros polinizadores, aumentando suas chances de reprodução. Quando você vê um girassol alto e brilhante no campo, lembre-se de que o que parece uma única flor é, na verdade, uma comunidade florescendo, trabalhando junta para prosperar. Cada floração desempenha um papel importante em fazer do girassol um símbolo de calor e brilho. Não é incrível como a natureza cria tamanha beleza complexa através do trabalho em equipe? Você já se perguntou sobre os mistérios do manuscrito Voynich? Este livro antigo, que acredita-se ter sido criado no início do século XV, está cheio de desenhos estranhos e texto em uma língua que ninguém consegue entender completamente. Criptógrafos e linguistas têm tentado decifrar o código por mais de 100 anos, mas os segredos do manuscrito permanecem trancados. Algumas páginas contêm plantas incomuns que não existem, enquanto outras apresentam símbolos e diagramas astrológicos que confundem os cientistas.
Existem muitas teorias, desde que se trata de uma farsa até a ideia de que é um código complexo. Sempre que os especialistas acham que avançaram, novos desafios surgem. Este livro, nomeado em homenagem a Wilfrid Voynich, que o comprou em 1912, continua a inspirar leitores e pesquisadores. Talvez ele guarde conhecimentos de uma civilização perdida, ou seja apenas um quebra-cabeça complicado criado para nos confundir. Você já se perguntou por que o comércio triangular britânico foi tão impactante? Esse sistema complexo de comércio, que prosperou nos séculos 17 e 18, moldou significativamente a riqueza da Grã-Bretanha e alterou a dinâmica do comércio global. O comércio triangular consistia em 3 rotas principais. Navios britânicos transportavam produtos manufaturados, como tecidos e utensílios de metal, para a África em troca de pessoas escravizadas. Esses cativos enfrentaram condições horríveis durante a viagem pelo Atlântico até as Américas, onde foram forçados a trabalhar em vastas plantações de açúcar. Essa indústria brutal buscava atender a crescente demanda por açúcar na Europa, gerando imensos lucros para os proprietários das plantações. Após uma colheita bem-sucedida, os navios retornavam à Grã-Bretanha carregados de açúcar, melaço e rum, enriquecendo os comerciantes e fortalecendo a posição da Grã-Bretanha como um consumidor dominante. No entanto, o comércio causou impactos devastadores nas sociedades africanas, provocando deslocamento e agitação social que reverberam até hoje. O legado do comércio triangular revela conexões complexas entre comércio, colonização e direitos humanos, levantando questões importantes sobre as dimensões éticas do comércio e suas implicações para o nosso mundo. Você já se perguntou por que os gêmeos são tão comuns no Benin? O Benin, um país vibrante na África Central, tem a impressionante taxa de natalidade de gêmeos mais alta do mundo, superando 3%. Esse número é mais do que o dobro da média mundial de cerca de 1,3%. O que torna esse país da África Ocidental tão especial? Pesquisadores acreditam que a genética pode ter um papel importante, já que alguns grupos étnicos no Benin têm maior propensão a ter gêmeos. Além disso, as dietas locais, ricas em mandioca e inhame, também ajudam a aumentar os nascimentos múltiplos. Fatores culturais também são relevantes. Em muitas comunidades, o nascimento de gêmeos é celebrado e visto como uma bênção. Esse fenômeno fascinante destaca como a combinação de estilo de vida, genética e crenças culturais pode influenciar a biologia humana e a saúde reprodutiva de maneiras surpreendentes. Quais outros segredos você acha que o legado dos gêmeos no Benin esconde? Quando você pensa em chocolate, pode imaginar um doce acessível e comum. No entanto, alguns chocolates de luxo elevam o prazer a um novo nível, utilizando ingredientes extravagantes, como trufas raras e delicadas folhas de ouro. Esses elementos únicos não só adicionam charme, mas também aumentam significativamente o preço, tornando-os muito mais caros do que os que você encontra na sua loja local. Alguns desses verdadeiros tesouros podem custar centenas de dólares por barra. Mas por que as pessoas estão dispostas a gastar tanto? Não se trata apenas de satisfazer um desejo, mas da experiência em si. Cada pedaço é como uma mini celebração para os sentidos. Desde sabores intensos e complexos até aromas irresistíveis, o chocolate de luxo oferece uma jornada única que o chocolate comum simplesmente não consegue proporcionar. Para muitos, é uma forma de se mimar ou encontrar o presente perfeito que realmente será especial. Então você está pronto para explorar esse fascinante mundo de iguarias de alta qualidade. Você sabia que Hakan Şükür marcou um gol em apenas 11 segundos? Esse momento recorde aconteceu na Copa do Mundo de 2002, quando a estrela turca Hakan Şükür começou a partida contra a Coreia do Sul. Surpreendentemente, ele balançou as redes em menos de um instante no primeiro tempo, estabelecendo o gol mais rápido da história das Copas do Mundo. A torcida explodiu de alegria, e seus companheiros de equipe correram para comemorar essa conquista incrível. Esse gol não só quebrou um recorde, mas também mostrou a impressionante habilidade e a rápida reação de Şükür em campo. O torneio foi histórico para a Turquia, que chegou às semifinais e conquistou o 3º lugar. Fãs de todo o mundo ainda falam sobre essa brilhante conquista, que reflete o espírito e a intensidade da competição. Imagine como foi estar presente em um momento tão emocionante. É um lembrete de como o esporte pode criar memórias inesquecíveis em apenas alguns segundos. Acredite ou não, Finlay é um recordista. Este filhote brincalhão conquistou o título por conseguir carregar 6 bolinhas na boca ao mesmo tempo.
Imagine um cachorro feliz andando por aí com bolinhas coloridas na boca. A incrível conquista de Finley destaca não apenas suas travessuras adoráveis, mas também o espírito brincalhão dos cães em todo lugar. É um testemunho da sua natureza divertida e do desejo inato de entreter seus donos. Os cães sempre foram conhecidos por trazer e brincar, mas Finley leva isso a um novo nível, mostrando habilidades e equilíbrio impressionantes. Seu recorde não só arranca sorrisos, mas também traz muita risada e alegria entre os amantes de cães. Quem não gostaria de ver uma cena tão divertida? A incrível habilidade de Finley nos lembra da conexão única entre cães e humanos, repleta de risadas e felicidade. Não é incrível quanta alegria uma simples brincadeira pode trazer? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Pedra de Londres fascina muitos. Este antigo relicário, embutido em uma parede na Cannon Street, é uma parte simbólica de Londres há mais de 1000 anos, tornando-se um dos marcos mais antigos da cidade. Apesar de sua idade, o propósito exato da Pedra de Londres permanece desconhecido, despertando a curiosidade entre historiadores e moradores. Alguns especialistas sugerem que ela serviu como um importante ponto de referência para rotas comerciais romanas e medievais, enquanto outros acreditam que teve um papel em vários rituais ou até mesmo significados políticos. Esta pedra de calcário com cerca de 60 centímetros de largura sobreviveu a inúmeros incêndios, guerras e mudanças urbanas, mostrando sua resistência ao longo do tempo. Notavelmente, ela foi realocada várias vezes, mas sempre retorna à sua posição original, consolidando sua importância no folclore local. A lenda diz que remover a Pedra de Londres pode trazer má sorte, adicionando uma camada intrigante à sua história. Ao passear por Londres, não perca a oportunidade de admirar esta pedra aparentemente comum e considere as inúmeras histórias que ela poderia contar sobre nosso fascinante passado. Prepare-se para se surpreender com o porquê do nome do Equador ser tão especial e apropriado. O nome Equador vem da palavra espanhola para Equador, refletindo perfeitamente a posição do país na linha equatorial da Terra. Essa localização geográfica única não apenas dá ao Equador seu nome, mas também influencia o clima e a incrível biodiversidade encontrada em suas fronteiras. Imagine um lugar onde o sol brilha diretamente acima ao meio-dia, proporcionando temperaturas quentes durante todo o ano e criando um paraíso natural repleto de vida. As encantadoras Ilhas Galápagos são uma das características mais notáveis do Equador, a apenas uma curta viagem do continente. Essas ilhas são famosas por sua extraordinária vida selvagem, que inspirou a revolucionária teoria da evolução de Charles Darwin. Nas Galápagos, você encontrará espécies únicas, como as tartarugas gigantes, iguanas marinhas e o adorável atum de pés azuis, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar do mundo. Este arquipélago serve como um laboratório vivo da evolução, atraindo cientistas e amantes da natureza, ansiosos para explorar seus ecossistemas vibrantes. Com suas belas paisagens e vida selvagem diversificada, é claro porque o Equador não é apenas geograficamente significativo, mas também uma verdadeira joia do nosso planeta. E se eu te contar sobre a emocionante trajetória da Angogumi? Em 2006, a história da Angogumi deu uma importante virada quando a empresa foi adquirida pela corporação Takamatsu. Essa aquisição foi fundamental, pois permitiu que a Angogumi preservasse seu legado ao se unir a uma empresa maior. A Angogumi era conhecida por seus métodos inovadores de construção e compromisso com a qualidade, mas enfrentava desafios em um setor em rápida mudança. Ao se tornar parte da Takamatsu, a Angogumi teve acesso a mais recursos, expertise e uma ampla rede de contatos. Essa parceria não só ajudou a empresa a manter sua identidade única, mas também a expandir suas capacidades e ofertas de projetos. Hoje, a Angogumi continua a evoluir, combinando sua rica história com os pontos fortes da empresa-mãe. O que você acha que parcerias corporativas como essa impactam a inovação no setor? Difícil de acreditar, mas os martelos têm bochecha? A parte lateral do martelo é curiosamente chamada de bochecha, o que traz um toque interessante ao mundo das ferramentas. Quando você pensa em um martelo, pode lembrar da cabeça, da garra ou do cabo, mas a bochecha é aquele lado plano que você muitas vezes não percebe. Tradicionalmente, os martelos eram usados para pregar pregos, quebrar materiais e até para alguns projetos criativos de faça você mesmo. A bochecha tem sua função.
Ela ajuda no equilíbrio e no controle durante o trabalho. Esse termo divertido faz parte de uma tendência maior na terminologia das ferramentas, onde muitos nomes ganham significados brincalhões ou inesperados. Por exemplo, as palavras broca, a parte que fura, e tang, a parte da ferramenta que a conecta ao cabo, fazem você apreciar a linguagem do ofício. Então, da próxima vez que você pegar um martelo, lembre-se da sua bochecha e aproveite as pequenas peculiaridades que tornam as ferramentas tão fascinantes. Prepare-se para se surpreender com a inteligência dos gatos. Esses adoráveis felinos muitas vezes são subestimados, mas na verdade, os gatos são incrivelmente inteligentes e sensíveis emocionalmente. Acredite ou não, o cérebro de um gato tem quase tantos neurônios no córtex quanto o de um cachorro. Essa semelhança ajuda-os a processar informações e aprender da mesma forma que nossos amigos de quatro patas. Os gatos têm uma ótima memória para seus hábitos e podem até reconhecer a voz de seus donos. Então você pode notar que seu amigo peludo responde ao seu chamado. Eles também aprendem com dicas, o que lhes permite manipular as pessoas para conseguir petiscos ou brincar. Embora alguns considerem os gatos independentes, muitos realmente formam laços profundos com seus donos. Essa fascinante mistura de inteligência e profundidade emocional mostra que os gatos têm um rico mundo interior, cheio de sentimentos e conexões. Então, da próxima vez que você ver seu gato relaxando, lembre-se de que ele pode estar planejando seu próximo movimento encantador. Você sabia que os morcegos são os únicos mamíferos voadores da natureza? Enquanto a maioria das criaturas que voam são pássaros, os morcegos formam um grupo único e fascinante. Esses mamíferos extraordinários não voam batendo penas, mas transformando suas próprias mãos em asas. As asas dos morcegos são feitas de uma fina camada de pele esticada sobre ossos dos dedos alongados, o que lhes confere uma incrível habilidade de manobrar rapidamente. Essa maravilha anatômica permite que os morcegos realizem voos acrobáticos, mergulhando e planando pelo ar noturno, enquanto caçam eficazmente insetos, que representam uma parte significativa de sua dieta. Na verdade, um único morcego pode comer milhares de insetos em uma única noite, ajudando a controlar a população de pragas e a manter o equilíbrio ecológico. Os morcegos também contribuem para a polinização e dispersão de sementes, desempenhando papéis cruciais em vários ecossistemas. Muitas vezes, vistos pendurados de cabeça para baixo durante o dia, os morcegos descansam e se preparam para suas atividades noturnas. Da próxima vez que você observar um morcego em ação, lembre-se de que esse mamífero voador único não só representa as maravilhas da evolução, mas também demonstra a notável capacidade de adaptação da natureza. Acredite ou não, este jogo de xadrez vale 600 mil. Imagine um jogo de xadrez elevado a um nível extraordinário, com o conjunto de xadrez Charles Hollander, reconhecido como um dos mais caros do mundo. Esta coleção luxuosa apresenta impressionantes 325 quilates de diamantes brancos e negros impecáveis, transformando cada partida em um espetáculo fascinante. Projetado com atenção meticulosa aos detalhes, apenas 7 desses conjuntos únicos existem, tornando-os tesouros raros procurados por colecionadores e amantes do xadrez. Cada peça não só reflete a profundidade estratégica do xadrez, mas também incorpora a arte dos habilidosos artesãos que as criaram com tanto cuidado. A opulência do conjunto transcende os típicos jogos de xadrez feitos de plástico ou madeira, simbolizando uma mistura de arte e nostalgia. Enquanto a maioria dos jogadores pode desfrutar de uma partida casual em casa, o conjunto de xadrez Hollander redefine a experiência, transformando-a em uma celebração de luxo e artesanato. Imagine exibir um conjunto tão magnífico na sua sala de estar. Não é apenas um jogo, é um iniciador de conversas e uma exibição impressionante de riqueza e criatividade. Como você se sentiria ao possuir uma peça da história como esta? Incrível, mas é verdade. Comunidades budistas estão prosperando. No Camboja, Tailândia e Mianmar, impressionantes 97% da população do Camboja e cerca de 90% na Tailândia seguem o budismo, tornando esses países alguns dos mais budistas do mundo. Essa antiga religião, baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, ou Buda, enfatiza conceitos como atenção plena, compaixão e busca pela iluminação.
Milhões de pessoas nesses países participam de festivais vibrantes, meditam em templos tranquilos e seguem o caminho óctuplo para desenvolver sabedoria e comportamento ético. As ricas culturas desses países estão profundamente entrelaçadas com tradições budistas, influenciando tudo, desde arte e arquitetura até a vida cotidiana. Monges em vestes saffron frequentemente podem ser vistos caminhando pelas cidades, coletando doações e compartilhando ensinamentos. O que você acha que essas práticas moldam nas comunidades e seus valores? Por que exatamente a lagarta marcha em fila? A lagarta processionária do pinheiro apresenta um comportamento fascinante que lembra um desfile, mas essa formação é muito mais do que uma visão curiosa. Ela tem propósitos essenciais para a sobrevivência. Ao viajar em grupos, essas lagartas confundem predadores potenciais, como pássaros, dificultando para os atacantes escolherem um indivíduo. Essa estratégia evoluiu como uma forma inteligente de as lagartas se protegerem enquanto atravessam seus habitats. Além disso, as lagartas usam odores para se comunicar e manter a coesão dentro da procissão, garantindo que ninguém se desvie do grupo. Enquanto se movem, elas deixam fios de seda, que permitem que lagartas mais jovens sigam as mais velhas facilmente, promovendo um senso de comunidade e apoio entre elas. Ao marcharem juntas em direção ao seu próximo destino, geralmente um pinheiro cheio de lanches favoritos, elas aumentam significativamente suas chances de sobrevivência na natureza. Portanto, da próxima vez que você ver essa linha notável de lagartas, lembre-se de que elas estão se engajando em um comportamento cooperativo que foi aprimorado ao longo de gerações para uma sobrevivência ideal em seu ambiente. Vamos descobrir a verdade sobre o apelido Jacksepticeye. Sean McLaughlin, mais conhecido como Jacksepticeye, tem uma história única relacionada ao seu famoso apelido. Quando criança, Sean sofreu um grave acidente de futebol que danificou seu olho, deixando uma marca significativa em sua vida e identidade. De maneira inesperada, essa lesão resultou em seu apelido Jacksepticeye, que combina seu nome de infância, Jack, com uma referência ao estado de seu olho. Em vez de deixar esse infortúnio afetá-lo negativamente, Sean transformou isso em um aspecto positivo de sua marca. Hoje, ele é um dos youtubers mais populares, conhecido por seus comentários energéticos sobre jogos e sua personalidade contagiante. Sua trajetória nos lembra que, às vezes, nossas dificuldades podem abrir portas inesperadas, transformando um momento de azar em uma fonte de inspiração. É incrível como uma lesão no olho se tornou uma parte fundamental de sua identidade e carreira. Adivinha o que realmente define as montanhas na América? O Monte Whitney, com seus 4.421 metros, é a montanha mais alta dos Estados Unidos contíguos. Localizado na Serra Nevada, na Califórnia, atrai muitos caminhantes que desejam alcançar seu cume. Dizem que esse pico impressionante oferece uma vista de tirar o fôlego, permitindo uma profunda apreciação da grandiosidade da natureza. Mas se olharmos para o país como um todo, o Denali, anteriormente conhecido como Monte McKinley, é a montanha mais alta de todos os Estados Unidos. Com 6.190 metros, o Denali não é apenas mais alto, ele tem uma elevação vertical incrível, tornando-se um dos desafios mais difíceis para os montanhistas. Ao explorar as montanhas da América, lembre-se de que cada gigante conta uma história de forças geológicas e beleza impressionante. Tanto Whitney quanto Denali mostram as paisagens diversas dos Hinatiura, convidando os aventureiros a enfrentar seus desafios únicos. Então, qual montanha você vai conquistar primeiro? Você pode acreditar como a Terra muda rapidamente? Nosso planeta não é estático. Ele está sempre passando por mudanças que podem afetar tudo, desde o clima até o lançamento de foguetes no espaço. A crosta terrestre está em constante movimento devido à atividade das placas tectônicas, o que causa terremotos e erupções vulcânicas. Esses deslocamentos podem alterar características geográficas e até influenciar a gravidade em alguns lugares. Enquanto a Terra se move, os cientistas precisam calcular com precisão as trajetórias para os foguetes. Por exemplo, ao lançar uma espaçonave, os engenheiros levam em conta a rotação da Terra e sua órbita ao redor do Sol para garantir que os foguetes cheguem ao destino certo. Apesar dos nossos avanços tecnológicos, essas mudanças naturais tornam o planejamento de missões bem-sucedidas mais complexo. A busca por entender esses processos dinâmicos é fascinante e necessária, especialmente quando exploramos o espaço além do nosso planeta.
Então, da próxima vez que você ouvir sobre lançamentos de foguetes, lembre-se de que o movimento constante da Terra desempenha um papel fundamental nessa incrível jornada ao espaço. Você sabia que apenas os humanos ficam vermelhos? Essa reação surpreendente acontece quando a adrenalina invade nosso corpo em situações de estresse ou constrangimento. Nesse momento, os vasos sanguíneos do nosso rosto se dilatam, resultando na coloração avermelhada ou rosada. Charles Darwin observou que o rubor é uma característica única do ser humano, que, segundo ele, se desenvolveu como uma forma de comunicação não verbal. Ao ficarmos vermelhos, podemos sinalizar sentimentos como arrependimento ou vergonha, o que nos ajuda a interagir melhor com os outros. Imagine que você está em uma multidão e, de repente, se sente constrangido. Seu rosto começa a queimar e todos percebem. Esse rubor pode expressar o que as palavras não conseguem, promovendo compreensão e empatia entre as pessoas. Então, da próxima vez que você ficar vermelho, lembre-se de que não é apenas uma reação. É uma parte importante do que nos torna humanos e nos ajuda a navegar em nosso mundo social. Porque a Terra gira em torno de seu eixo. Essa rotação é uma das características mais interessantes do nosso planeta. A Terra gira devido à forma como se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Quando a poeira e o gás no espaço se uniram para criar nosso planeta, ele começou a girar. Imagine uma patinadora que puxa os braços para girar mais rápido. O mesmo princípio se aplica aqui. A Terra gira de oeste para leste, por isso o Sol parece nascer no leste e se pôr no oeste. Uma rotação completa leva cerca de 24 horas, criando assim o dia e a noite. Mas essa rotação é importante não apenas para medir o tempo, ela também influencia o clima e as correntes oceânicas. A inclinação da Terra de aproximadamente 23,5 graus também desempenha um papel, ajudando a criar as estações do ano. Então, da próxima vez que você estiver apreciando o pôr do sol, lembre-se de que é a rotação do nosso planeta que torna isso possível. O cinturão de Kuiper esconde segredos. Essa região fascinante além da órbita de Netuno está cheia de pequenos objetos gelados, como cometas e planetas anões. O cinturão de Kuiper se estende de 30 a 55 unidades astronômicas do Sol, representando um vasto espaço repleto de restos da história inicial do Sistema Solar. Estudando esses corpos gelados, os cientistas podem obter pistas importantes sobre como nosso Sistema Solar se formou há mais de 4,5 bilhões de anos. Um dos habitantes mais conhecidos desse cinturão é Plutão, que já foi considerado o 9º planeta e agora é classificado como um planeta anão. Observar esses objetos distantes também ajuda os astrônomos a entender a dinâmica do sistema solar externo e a possibilidade de descobrir novos corpos celestes. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que o cinturão de Kuiper é como um baú de tesouros da história cósmica, esperando para ser explorado. Você sabia que existem 525 milhões de quilômetros cúbicos de água na Terra? É uma quantidade impressionante, suficiente para encher incontáveis piscinas ou cobrir toda a superfície do planeta com uma camada de mais de 4 quilômetros de profundidade. Essa água está nos oceanos, rios, lagos e até na atmosfera, representando cerca de 71% da superfície do nosso planeta. Curiosamente, cerca de 97% dessa água é salgada e está nos oceanos, enquanto apenas 3% é doce, essencial para toda a vida terrestre. Desses preciosos 3%, quase 70% estão presos em geleiras e calotas polares, deixando apenas uma pequena fração disponível para consumo e agricultura. Compreender essa distribuição incrível de água é fundamental para enfrentar problemas globais, como secas e mudanças climáticas. Nossos recursos hídricos são limitados e, com o crescimento da população, a demanda por água potável aumenta. Portanto, a forma como gerenciamos e preservamos nossas fontes de água doce pode ter um impacto significativo nas gerações atuais e futuras. Você sabia que Stan Lee enfrentou maus tratos a idosos? Essa chocante revelação veio à tona após a morte do querido escritor da Marvel Comics. Stan Lee, conhecido como co-criador de personagens icônicos como o Homem-Aranha e os X-Men, supostamente sofreu maus tratos por pessoas próximas a ele.
Relatos indicam que diversos assistentes e até alguns membros da família o isolaram de amigos e parentes. Eles demitiram contadores, advogados e cuidadores de confiança que o apoiaram por muitos anos, resultando em uma situação alarmante, onde a saúde de Lee ficou em risco. Essa traição levanta questões importantes sobre como cuidamos dos idosos e protegemos seu legado. Como fãs de Lee e de sua obra, devemos refletir não apenas sobre suas histórias incríveis, mas também sobre a necessidade de proteger e estar atentos aos maus tratos contra os idosos. Como podemos garantir que nossos heróis recebam o respeito e o cuidado que merecem à medida que envelhecem? O que realmente inspirava os antigos artistas de grafite? Os primeiros grafites não eram apenas uma forma de marcar território, eram uma tela pessoal para autoexpressão. Um exemplo marcante é a frase "Adamos me deixou grávida". Esse fragmento do passado mostra que aqueles que usavam sprays ou cinzelos tinham intenções que iam além do simples vandalismo. Eles queriam deixar um legado, uma história que as futuras gerações poderiam descobrir e refletir. Imagine encontrar um reconhecimento tão sincero nas paredes de uma cidade antiga. Esses grafites nos dão uma visão da vida pessoal, do amor e até do humor das pessoas de tempos remotos. Eles falam sobre a vida cotidiana, relacionamentos e o desejo humano de se conectar e ser lembrado. Então, da próxima vez que você ver um grafite, lembre-se de que pode não ser apenas arte, pode ser um pedaço da história, esperando para ser compreendido. Vamos revelar a verdade sobre o crescimento da população mundial. Você sabia que cerca de 7% de todas as pessoas que já viveram na Terra estão vivas hoje? Esse número impressionante mostra como nossa população cresceu rapidamente ao longo dos séculos. Atualmente, somos mais de 8 bilhões de pessoas, um aumento significativo em comparação com alguns bilhões no meio do século XX. Fatores como avanços na medicina, práticas agrícolas melhoradas e melhores condições de vida reduziram bastante a taxa de mortalidade. Esse crescimento populacional traz tanto oportunidades empolgantes quanto sérios desafios. Por exemplo, mais pessoas significam mais ideias inovadoras e uma força de trabalho maior, mas também levantam questões sobre gestão de recursos, desenvolvimento sustentável e planejamento urbano. Como equilibrar a população crescente com os recursos do nosso planeta? As respostas a essas perguntas são essenciais para um futuro sustentável. E se eu disser que as mensagens codificadas falharam? Durante a Guerra Civil, a Confederação confiava muito em um código complexo chamado Código Visionário para esconder suas estratégias das forças da União. Esse código foi criado para ser quase impossível de decifrar, o que dava confiança aos líderes militares da Confederação. No entanto, os soldados da União conseguiram decifrá-lo com surpreendente sucesso. O segredo estava no número limitado de frases-chave usadas pelos confederados, o que fornecia pistas importantes para os criptógrafos da União. Analisando padrões e frequências de letras, eles conseguiam desvendar as mensagens. Isso mostra que até os códigos mais modernos podem falhar se não forem bem utilizados. A constante batalha de mentes entre os dois lados também destaca o papel crucial da inteligência na guerra. Então, da próxima vez que você ouvir sobre códigos secretos, lembre-se de como a criatividade e a astúcia podem mudar o rumo de um conflito. As baleias azuis são os maiores animais do planeta, chegando a medir até 30 metros e pesar mais de 200 toneladas. Elas também são algumas das mais barulhentas, com sons que podem atingir 188 decibéis e viajar mais de 1000 milhas debaixo d'água, facilitando a comunicação entre elas a longas distâncias. Sua principal fonte de alimento é o krill, e durante a temporada de alimentação, podem consumir até 4 toneladas desses pequenos crustáceos por dia. Apesar de seu tamanho impressionante e adaptações incríveis, as baleias azuis estão ameaçadas de extinção, principalmente devido à caça comercial que quase as levou ao desaparecimento. Felizmente, medidas de proteção internacional foram implementadas, permitindo que suas populações se recuperem gradualmente. Compreender a importância desses gigantes nos ajuda a perceber a necessidade de esforços de conservação para garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. Pronto para embarcar na incrível jornada de Selena Gomez? Selena começou sua trajetória rumo à fama como estrela da Disney no popular programa Os Feiticeiros de Waverly Place, encantando o público com seu talento e carisma. Esse papel não apenas mostrou suas habilidades de atuação, mas também lançou as bases para seus futuros sucessos.
Após a Disney, Selena fez uma transição suave para a música, formando a banda Selena Gomez and the Scene. O álbum de estreia rapidamente se tornou popular, apresentando melodias marcantes que conquistaram fãs ao redor do mundo. Mas foi sua carreira solo que consolidou seu status como uma estrela pop global. Com hinos poderosos como Lose You to Love Me, ela se conectou profundamente com os ouvintes, compartilhando experiências pessoais que destacam seu crescimento e resiliência. A combinação de letras acessíveis e melodias cativantes a tornou conhecida mundialmente, inspirando incontáveis fãs. Então, como essa jovem estrela se transformou de atriz adorada em um ícone musical? É uma jornada fascinante, repleta de paixão e talento. Você pode se surpreender com o que vai descobrir sobre Shakira. Apesar de seu incrível sucesso como ícone musical mundial, Shakira enfrentou rejeições no início de sua carreira por causa de seu estilo único de cantar. Quando era apenas uma menina, ela fez um teste para o coral da escola, cheia de esperança de compartilhar seu talento. No entanto, o regente do coral achou sua vibração tão peculiar que a comparou ao som de uma cabra. Você consegue imaginar ser rejeitado por ter uma voz tão distinta? Em vez de desistir, Shakira abraçou sua singularidade e continuou a aprimorar suas habilidades. Com o passar dos anos, seu som característico conquistou milhões de fãs, resultando em muitos sucessos e uma audiência fiel. É um lembrete fascinante de que, às vezes, as características que nos tornam especiais podem nos destacar de maneira positiva. Então, da próxima vez que você ouvir uma de suas músicas marcantes, lembre-se, a rejeição pode ser o primeiro passo para a grandeza. Você já pensou em fatos estranhos que trazem alegria? Neste segmento fascinante, o perdido rapaz mergulha em um mar de curiosidades aleatórias, que não se encaixam nas categorias comuns, mas são tão interessantes que não podem ser ignoradas. É uma celebração do inusitado, onde os temas variam da cultura pop a curiosidades históricas. Por exemplo, você sabia que uma estrela pop enfrentou um banimento na China? Ficou curioso? Este segmento promete revelar de forma divertida esses detalhes intrigantes, iluminando aspectos pouco conhecidos da vida cotidiana. Além disso, você vai descobrir a origem da palavra engraçada twerk e seu significado histórico. Então, prepare seus petiscos favoritos e coloque suas meias mais engraçadas, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada onde o inusitado é o protagonista. Não importa se você tem 12 ou 70 anos, nesta aventura de estranhezas, algo refrescantemente agradável espera por você, lembrando como nosso mundo é maravilhosamente estranho, pronto para aceitar o inesperado. Por que Oxford formou tantos grandes líderes? Esta universidade prestigiada tem uma rica história de formação de personalidades influentes, incluindo 28 primeiros-ministros britânicos. Além da política, Oxford abriga muitos escritores e pensadores cujas obras impactaram a literatura e a filosofia. Com mais de 50 laureados com o Prêmio Nobel, é um símbolo de excelência acadêmica e conquistas intelectuais. O Sistema Único de Aulas em Oxford promove discussões profundas e pensamento crítico, permitindo que os alunos explorem ideias complexas junto com os professores. Esse ambiente de aprendizado prático estimula a inovação e o debate, equipando os graduados com as habilidades necessárias para contribuir significativamente para a sociedade. As longas tradições de Oxford e seus recursos incomparáveis continuam a atrair pessoas ambiciosas de todo o mundo, que buscam fazer a diferença em diversas áreas, o que inspira tantos a buscar a grandeza em Oxford. A beleza dos cisnes negros vai te surpreender. Essa incrível ave, originária da Austrália, é conhecida por suas penas escuras e seu bico vermelho vibrante, o que a torna uma das criaturas mais elegantes da água. Os cisnes negros não são apenas bonitos, eles também são monogâmicos, ou seja, escolhem um parceiro para a vida toda. Essa lealdade é fascinante, pois permite que formem casais fortes que permanecem juntos. Juntos, eles constroem grandes ninhos flutuantes em locais seguros e tranquilos. A fêmea pode colocar até 6 ovos, garantindo a sobrevivência de sua prole. Esses ninhos são habilmente construídos para proteger os ovos de predadores e do ambiente. Observar um casal de cisnes negros cuidando de seus filhotes é um espetáculo maravilhoso, pois eles trabalham juntos para proteger sua família. Você já viu essas aves magníficas deslizando graciosamente pelo lago? Sua presença traz um toque de magia aos lagos e corpos d'água australianos.
Acredite ou não, o jovem Henrique V enfrentou uma flecha feroz. Quando o futuro rei tinha apenas 16 anos e liderou sua primeira batalha, ele viveu um momento que moldou sua lenda. Durante essa luta intensa, ele foi atingido por uma flecha inimiga no rosto. Em vez de fugir com medo ou se render à dor, Henrique declarou corajosamente que preferiria a morte a ser visto como um covarde. Essa dedicação feroz à bravura não apenas lhe rendeu o respeito de seus companheiros, mas também preparou o caminho para seu futuro reinado. Seu desejo de proteger sua reputação se tornou uma característica definidora que, mais tarde, ajudou a unir a Inglaterra em tempos difíceis. Henrique V ficou conhecido por seu carisma e coragem, liderando suas tropas em batalhas memoráveis e se tornando um símbolo de resistência. O que isso nos diz sobre a força da coragem e da reputação na formação da história? Fatos chocantes sobre o seu sistema imunológico. Você sabia que o seu sistema imunológico pode levar à morte em apenas 15 minutos em certas condições? Essa reação rápida acontece em situações como a anafilaxia, uma reação alérgica grave e potencialmente fatal. Quando o seu corpo entra em contato com um alérgeno, ele pode reagir de forma exagerada, liberando substâncias químicas como histaminas. Essas substâncias podem dilatar os vasos sanguíneos, diminuir a pressão arterial e causar dificuldades respiratórias. Tudo isso pode ocorrer em questão de minutos. A resposta rápida é uma tentativa do seu sistema imunológico de protegê-lo, mas pode sair do controle. Isso destaca a fina linha entre proteção e perigo que nossos corpos enfrentam. Compreender como o seu sistema imunológico funciona é crucial, especialmente se você tem alergias conhecidas. Tomar precauções e ter planos de tratamento, como um auto-injetor de adrenalina, pode salvar vidas. Então você sabe o que provoca suas reações imunológicas. Difícil de acreditar, mas os alemães adoram suas iguarias de Natal. Você sabia que na Alemanha o Natal é chamado de Weihnachten e vem acompanhado de tradições incríveis? Um dos doces mais amados é o Stollen, um pão doce com frutas cristalizadas, nozes e especiarias aromáticas. Esse pão festivo existe desde o século XV e frequentemente aparece nas mesas de Natal em todo o país. Mas não é só isso. Para se aquecer nos frios meses de inverno, os alemães se reúnem em mercados de Natal para saborear o Glühwein, um delicioso vinho quente aromatizado que enche o ar com cheiros aconchegantes. Famílias e amigos se encontram nesses mercados animados, saboreando o Glühwein quente e aproveitando a atmosfera festiva. Com o Stollen e o Glühwein como principais iguarias, não é de se surpreender que o Weihnachten pareça tão especial na Alemanha. Essa mistura de delícias cria uma atmosfera natalina acolhedora que aquece tanto o coração quanto a alma. Você sabia que o Sprite surgiu como concorrente do 7-Up? Isso pode te surpreender. O Sprite, aquela bebida refrescante de limão e lima que amamos hoje, foi criado pela Coca-Cola no final dos anos 1950. Naquela época, o 7-Up estava se tornando muito popular, e a Coca-Cola queria entrar no mercado de bebidas de limão e lima. Assim, em 1961, lançaram o Sprite, que rapidamente se tornou um favorito do público. A singularidade do Sprite está no seu sabor refrescante e na combinação especial de notas cítricas. Ao contrário de muitos refrigerantes que são muito doces, o Sprite oferece um sabor picante, que combina perfeitamente com a comida, ou pode ser apreciado sozinho. Além disso, as campanhas publicitárias memoráveis do Sprite ajudaram a torná-lo parte essencial de muitos lares. Hoje é uma das marcas de maior sucesso da Coca-Cola, amada em inúmeros países ao redor do mundo. A história do Sprite é um exemplo fascinante de como a concorrência pode levar a inovações saborosas, não é mesmo? Difícil de acreditar, mas avestruzes podem causar medo. A avestruzofobia é um termo curioso e incomum que se refere ao medo dessas aves gigantes. Embora muitas pessoas considerem os avestruzes engraçados e desajeitados por causa de seus pescoços longos e olhos grandes, algumas sentem pânico ao vê-los. Esse medo pode surgir devido ao tamanho impressionante dos avestruzes. Eles podem atingir até 2,7 metros de altura e pesar até 136 quilos, o que os torna bastante intimidador. Sua incrível velocidade, que chega a 72 km por hora, também gera preocupação, pois parecem imprevisíveis. E não podemos esquecer de suas poderosas pernas, que podem dar um golpe forte, o que ajuda a entender por que algumas pessoas podem desenvolver medo deles. Para aqueles com avestruzofobia, até mesmo pensar nessas criaturas rápidas pode causar ansiedade.
Então, da próxima vez que você ver um avestruz, lembre-se de que nem todos os acham tão divertidos quanto parecem. Por que o ciclista usou chumbo no Tour de France? O ciclista francês Jean Robache é conhecido por suas estratégias ousadas e incomuns durante as corridas, mas uma de suas técnicas mais comentadas foi usar um assistente que lhe passava garrafas de água cheias de metais pesados, como chumbo ou mercúrio. Essa tática não era apenas uma exibição. Ao aumentar seu peso nas descidas, ele acreditava que poderia controlar melhor a velocidade. Quando descia as colinas, o peso extra ajudava a manter a estabilidade e a inércia. Essa abordagem arriscada lhe rendeu o apelido inesquecível de descensor de metal pesado. Embora essa tática chamasse atenção e levantasse questões, também gerou debates sobre segurança e honestidade nas corridas. Em um esporte onde leveza e velocidade são valorizadas, a estratégia de Jean Robache com metais pesados foi realmente incomum. Que outros métodos extremos os atletas tentaram para obter vantagem? Por que as viagens espaciais envolvem tantos riscos? Desde o início dos voos humanos no espaço, 19 corajosos astronautas perderam tragicamente a vida ao tentar cruzar ou ultrapassar a linha de Kármán, o limite reconhecido do espaço. Essa triste estatística revela uma taxa de mortalidade de cerca de 2,8% entre aproximadamente 676 pessoas que deixaram nossa atmosfera. As condições severas acima da Terra apresentam muitos perigos, incluindo a exposição à intensa radiação, o vácuo do espaço e falhas técnicas inesperadas. Cada um desses fatores pode levar a consequências catastróficas. Um dos incidentes mais conhecidos foi o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986, que mostrou que até mesmo profissionais altamente qualificados enfrentam ameaças à vida. Apesar desses riscos, os avanços em tecnologia e protocolos de segurança visam reduzir os perigos, permitindo uma exploração mais segura da última fronteira. Ao expandirmos os limites das viagens espaciais, conseguiremos algum dia eliminar completamente esses riscos. O brilho do sushi ramen vai te surpreender. Você já viu comida que brilha? O sushi ramen leva isso a um novo nível com um fenômeno chamado quimioluminescência. Assim como aquelas pulseiras brilhantes em festas, alguns ingredientes do sushi ramen podem emitir uma luz deslumbrante. Imagine uma tigela de ramen fumegante que brilha em cores vibrantes, chamando a atenção de todos ao redor. Esse efeito acontece devido a reações químicas que ocorrem quando certos compostos nos ingredientes se misturam. A quimioluminescência não é só para comida, é o mesmo processo que faz os vagalumes brilharem à noite. Quando você combina essa ciência fascinante com a arte de fazer sushi, cria uma experiência única para o seu paladar e seus olhos. Então, da próxima vez que você saborear ramen, lembre-se de que nessa tigela tem mais do que sabor. Tem um brilho mágico pronto para te impressionar. Você se arriscaria a experimentar o sushi ramen brilhante? Você sabia que a supercola foi inventada por acaso? Em 1942, um grupo de cientistas estava experimentando ideias para criar miras transparentes para armas, mas se deparou com algo totalmente inesperado, uma cola poderosa que parecia grudar em quase tudo. Essa descoberta, embora não servisse para fins militares, mostrou um enorme potencial. Inicialmente, os cientistas a deixaram de lado, pois não atendia às suas necessidades. No entanto, com o tempo, perceberam seu valor e começaram a trabalhar em sua comercialização. Hoje, a supercola se tornou indispensável em todos os lares, sendo usada para consertar rapidamente objetos quebrados e em artesanato. Sua capacidade de secar rapidamente e colar firmemente a torna incrivelmente versátil. Então, da próxima vez que você pegar esse pequeno tubo, lembre-se, foi uma invenção acidental que se tornou uma verdadeira revolução no dia a dia. O que realmente inspira os cuidadores de pandas? Cuidar dessas criaturas adoráveis não é apenas um trabalho, é uma experiência fascinante. Os cuidadores de pandas ganham cerca de $32 mil por ano, o que pode parecer bom, mas os verdadeiros benefícios estão na conexão especial que eles estabelecem com esses gigantes gentis. Suas tarefas diárias vão além de alimentá-los. É preciso dar amor, atenção e cuidados constantes para que os pandas prosperem. Isso inclui monitorar a saúde deles, brincar e manter seu habitat confortável.
Além disso, os cuidadores de pandas recebem alimentação, transporte e moradia gratuitos, tornando esse trabalho uma oportunidade única para os amantes de animais. Imagine passar os dias observando uma panda comer bambu e brincar ao sol. Com toda esta alegria e satisfação dessa função, é fácil entender por que tantas pessoas desejam se tornar cuidadores de pandas. Você sabia que perde até 100 cabelos por dia? Isso pode surpreender, mas a perda de cabelo é completamente normal. Todo dia, uma pessoa perde entre 35 e 100 fios do couro cabeludo, devido ao ciclo natural de crescimento dos cabelos. Esse ciclo fascinante tem várias fases: a fase de crescimento, a fase de repouso e a fase de queda. Na fase de crescimento, os cabelos crescem ativamente por alguns anos, enquanto a fase de repouso dura alguns meses, quando o crescimento para. Por fim, os cabelos entram na fase de queda, onde os fios antigos caem, abrindo espaço para novos. Esse ciclo pode ser afetado por fatores como alimentação, estresse e genética. Mas a maioria das pessoas não precisa se preocupar se não notar uma perda excessiva de cabelo. Então, se você estiver escovando os cabelos ou encontrar fios no travesseiro, lembre-se, é apenas o seu corpo fazendo espaço para um novo crescimento. A natureza não é incrível? Você já pensou no futuro das florestas amazônicas? Essa incrível região, frequentemente chamada de pulmão do planeta, enfrenta uma grave ameaça devido ao desmatamento contínuo. A Amazônia, lar de inúmeras espécies e povos indígenas, desempenha um papel crucial na regulação do clima, absorvendo dióxido de carbono e produzindo oxigênio. No entanto, se a atual taxa de derrubada de árvores e conversão de terras continuar, poderemos testemunhar uma transformação drástica desse ecossistema vital em um deserto árido. Essa mudança não apenas reduzirá a biodiversidade, mas também elevará as temperaturas globais, alterando os padrões climáticos em todo o mundo. A perda da Amazônia afetará a todos, desde as tribos locais que dependem de seus recursos, até os habitantes urbanos que estão a milhares de quilômetros de distância. Esse é um cenário preocupante, pois os cientistas nos alertam que proteger essa floresta é essencial para a saúde do planeta. Então, o que podemos fazer para ajudar a preservar a Amazônia e sua incrível diversidade de vida? Cada pequena ação conta na luta contra as mudanças climáticas. Um fato interessante sobre o Koenigsegg Regera. Este carro de alto desempenho pode atingir uma impressionante velocidade de cerca de 400 km por hora em apenas 22,87 segundos. Imagine como é acelerar em um carro que é não só rápido, mas também equipado com tecnologia avançada. O segredo dessa velocidade impressionante está no potente motor V8 Twin Turbo de 5 litros, que trabalha em conjunto com 3 motores elétricos, gerando uma enorme potência de mais de 1.100 cavalos. Esse sistema híbrido único permite que o Regera mostre tanto aceleração relâmpago quanto eficiência notável. Ele não só corre na pista, mas também pode parar em 8,62 segundos, provando que velocidade e controle podem andar juntos. Criado para aqueles que desejam a experiência de dirigir perfeita, o Koenigsegg Regera é uma obra-prima da engenharia que ultrapassa os limites do que os carros podem fazer. Pronto para se prender e sentir a adrenalina? Descubra o que realmente desafia a gravidade no Canadá. Em um lugar incrível chamado Baía de Hudson, cientistas encontraram uma estranha anomalia onde a gravidade parece enfraquecer. Esse fenômeno inesperado questiona nossa compreensão sobre como a gravidade funciona. Normalmente esperamos que a gravidade nos puxe para baixo com uma força constante, mas aqui as medições mostram que os objetos pesam um pouco menos do que em outros lugares. Os pesquisadores acreditam que isso pode estar relacionado a uma combinação de fatores, incluindo as características geológicas da região e o impacto do derretimento das geleiras. Gigantescas geleiras costumavam pressionar a Terra, e à medida que derretem, a crosta terrestre começou a se elevar. Essa situação incomum oferece aos cientistas uma oportunidade única de explorar não apenas as forças gravitacionais, mas também a fascinante interação entre geologia e física. Então, da próxima vez que você ouvir sobre fenômenos misteriosos, lembre-se da Baía de Hudson, um lugar onde a gravidade faz uma pausa. Você sabia que o sorvete pode ser ilegal no Alabama? No Alabama, existe uma regra curiosa que proíbe carregar sorvete no bolso de trás. Essa estranha lei surgiu em tempos em que o roubo de cavalos era um grande problema. Os ladrões atraíam os cavalos, escondendo o sorvete nos bolsos para chamar a atenção dos animais.
Embora isso pareça algo de desenho animado, destaca como as leis podem surgir de circunstâncias únicas do passado. Hoje, essa regra é em grande parte ignorada e serve como um lembrete divertido da história, e não como uma regulamentação séria. Muitas pessoas riem dessa lei estranha, mas ela também levanta questões sobre como criamos e mantemos leis na sociedade. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um sorvete, lembre-se, não coloque no bolso de trás. Por que a Sagitários A atrai os astrônomos? Sagitários A é um buraco negro supermassivo, localizado no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e é um mistério cósmico que fascina. Esse gigantesco buraco negro tem uma massa cerca de 4,1 milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Apesar de seu tamanho impressionante, não conseguimos vê-lo diretamente, pois os buracos negros absorvem toda a luz, tornando-se invisíveis para os telescópios. Em vez disso, os cientistas observam seu impacto nas estrelas e no gás próximos, acompanhando como eles giram ao seu redor em velocidades incríveis. Os astrônomos usam esses movimentos para entender o que acontece no centro da nossa galáxia. Compreender a Sagitários A pode iluminar como as galáxias se formam e se desenvolvem. A descoberta desse buraco negro levou a pesquisas revolucionárias na física, ampliando nosso conhecimento sobre o cosmos. Você está pronto para explorar os mistérios ocultos do universo? Gerald Ford entrou para a história como a única pessoa a ocupar os cargos de vice-presidente e presidente dos XCRA, sem ter sido eleito para nenhum deles. Depois de ser vice-presidente de Nixon, Ford assumiu a presidência em 1974, quando Nixon renunciou em meio ao escândalo Watergate. Esse momento foi extremamente importante, pois ele se tornou líder em um período difícil da história americana. No entanto, seu governo enfrentou desafios. Ford teve uma forte oposição e foi derrotado por Jimmy Carter nas eleições de 1976, tornando esse capítulo único na política dos Yukimura. A trajetória de Ford nos lembra como eventos inesperados podem impactar o legado de uma pessoa na política, levantando questões sobre a natureza da liderança em tempos turbulentos. Um indivíduo pode alcançar a grandeza em meio a contradições. Você consegue adivinhar o que torna Urano tão estranho e fascinante? Este gigante planetário é realmente único, pois gira de lado, inclinado quase a 90 graus. A maioria dos planetas gira de forma vertical, mas a posição peculiar de Urano sugere um passado dramático. Cientistas acreditam que essa rotação lateral pode ter sido resultado de uma colisão colossal com um objeto do tamanho da Terra, ocorrida bilhões de anos atrás. Como resultado, Urano passa por mudanças sazonais extremas e cada polo recebe cerca de 42 anos de luz solar ou escuridão contínua. Essa rotação única também afeta sua atmosfera, causando condições climáticas incomuns, incluindo os ventos mais rápidos do sistema solar. O que isso significa para nossa compreensão da formação e evolução dos planetas? Estudar Urano nos ajuda a desvendar os mistérios não apenas deste mundo distante, mas também da história cósmica de todo o nosso sistema solar. A verdade é que viajar era difícil. Antigamente, os viajantes dependiam de portmanteaus, grandes e pesados baús de madeira. Imagine como era difícil carregar uma mala pesada com pernas. Esses baús eram não só desconfortáveis, mas também exigiam muito esforço para serem transportados de um lugar para outro. Ao contrário das malas com rodinhas que usamos hoje e que rolam facilmente ao nosso lado, esses primeiros recipientes de viagem tornavam as viagens leves uma fantasia. Os portmanteaus eram cheios de tudo o que o viajante precisava, mas seu peso era uma grande desvantagem. Quando as pessoas se deslocavam de cidade em cidade, o esforço para carregar esses baús de madeira tornava cada viagem cansativa. Felizmente, inovadores acabaram criando soluções mais práticas, abrindo caminho para a bagagem estilosa e confortável que conhecemos hoje. Você consegue imaginar como seria andar com um desses baús em vez de uma mala moderna? Você pode se surpreender. Livros medievais eram como armaduras. Na Idade Média, os livros não eram apenas para leitura, eram feitos para resistir ao mau tempo e até a colisões físicas. As capas desses textos valiosos geralmente eram feitas de tábuas de madeira resistentes, cobertas com materiais de couro duráveis para proteger as páginas.
Surpreendentemente, muitos desses livros eram reforçados com fechos de ferro, tornando-os fortes o suficiente para serem usados em discussões sobre seu conteúdo. Imagine um acalorado debate sobre um manuscrito que se transforma em uma briga física, onde o próprio livro se torna uma arma. Isso não era apenas uma escolha artística, era uma necessidade prática em uma época em que o conhecimento era poder e os livros eram considerados tesouros. Seu peso e construção robusta serviam para proteger a palavra escrita e refletiam o alto valor que a sociedade atribuía à educação e à literatura. Não é interessante como algo que hoje consideramos valioso já foi uma ferramenta de conflito? O que está por trás das raízes da medicina moderna? Muito antes do surgimento dos analgésicos modernos, as pessoas descobriram que mastigar casca de salgueiro podia aliviar a dor. Esse remédio simples é muito eficaz, pois a casca contém ácido salicílico, um componente-chave do aspirina, um dos medicamentos mais comuns hoje. Antigos egípcios e o famoso médico grego Hipócrates documentaram as propriedades curativas da casca de salgueiro, mostrando que nossos antepassados entendiam o poder da natureza na cura. Embora a tecnologia tenha avançado e tenhamos desenvolvido muitos medicamentos, a sabedoria do uso de remédios naturais destaca o valor eterno das práticas antigas. Ao estudar a história da medicina, podemos apreciar como essas tradições se tornaram a base dos medicamentos modernos. Então, da próxima vez que você pegar uma embalagem de aspirina, lembre-se de que está usando um remédio que existe há milhares de anos, conectando-nos ao conhecimento e à experiência daqueles que vieram antes de nós. Que fascinante! Descubra como a paixão de Van Gogh acendeu a criatividade. Vincent van Gogh, um dos artistas mais famosos da história, começou sua jornada na pintura aos 27 anos, mergulhando em um mundo de cores e emoções que mudou a arte para sempre. Surpreendentemente, ele começou a pintar apenas aos 26 anos. Apesar de ter começado relativamente tarde em comparação com outros artistas, a energia incansável de Van Gogh resultou em uma produção criativa impressionante. Em apenas 9 anos, ele criou mais de 800 pinturas, mostrando seu estilo único e ousado uso de cores. Essa rápida transformação de iniciante a mestre demonstra que verdadeira paixão e dedicação podem levar a resultados extraordinários. Cada pincelada sua contava uma história, revelando suas lutas e alegrias. Hoje, obras como Noite Estrelada e Girassóis ressoam com milhões, provando que nunca é tarde para seguir seus sonhos e paixões. Você consegue imaginar como sua vida e arte podem te inspirar? Incrível, mas Viola Davis começou no teatro. Antes de conquistar o público nas telas, Viola aprimorou seu talento no palco. Ela passou anos se apresentando, desenvolvendo sua poderosa carisma e profundidade emocional. Sua trajetória mudou drasticamente em 2008, quando ela conseguiu seu primeiro papel importante no filme Dúvida. Essa atuação foi tão marcante que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, marcando sua entrada na indústria cinematográfica. Viola não parou por aí. Ela continuou a impressionar com papéis em filmes aclamados como Histórias Cruzadas e Fences. Em Fences, sua interpretação de Rose lhe rendeu o Oscar, solidificando seu status como uma das atrizes mais talentosas e respeitadas de Hollywood. Ao longo de sua carreira, Viola enfrentou papéis desafiadores, transmitindo habilmente as complexidades de seus personagens. Sua transição do teatro para o cinema demonstra sua versatilidade e dedicação ao seu ofício. A cada atuação, Viola Davis inspira inúmeros atores iniciantes e nos lembra da beleza da narrativa através da arte. Quais desafios ela superou nesse caminho? Veja o que realmente acontece quando os carros voam. O Terrafugia Transition é uma invenção incrível que combina o melhor de um carro e de um avião leve. Imagine estar preso no trânsito e, em apenas 1 minuto, transformar seu carro em um avião e voar sobre os engarrafamentos. Este veículo acomoda confortavelmente 2 pessoas, tornando-se uma ótima opção para quem quer evitar longas viagens ou desfrutar de vistas panorâmicas do alto. Com asas que se dobram facilmente e um motor projetado tanto para dirigir quanto para voar, o Transition oferece uma experiência de viagem única, sem igual no mercado. Pense nas possibilidades: finais de semana sem complicações em aeroportos, ou a chance de explorar áreas remotas sem estradas. Para os aventureiros e viajantes frequentes, esse transporte híbrido não é apenas um sonho, mas uma visão do futuro do transporte pessoal. O que você faria com seu próprio carro voador? Você não vai acreditar no que é o Frogland, na Croácia. Este museu único apresenta mais de 500 bonecos de sapos,
cada um posicionado de forma a imitar ações e poses humanas. Imagine passear por uma galeria divertida, cheia de sapos fazendo de tudo, desde jogar xadrez até relaxar no sofá. As exibições estranhas do Frogland dão vida a esses anfíbios, permitindo que os visitantes os vejam em situações engraçadas. Fundado em 2016, o museu é uma verdadeira descoberta, tanto para amantes de sapos quanto para turistas curiosos. Cada vitrine é criada com atenção aos detalhes, mostrando os sapos não apenas como bonecos, mas como parte de uma narrativa lúdica. Os visitantes ficam surpresos ao ver como essas pequenas criaturas parecem reproduzir cenas do dia a dia, misturando humor e arte. O Frogland desperta curiosidade e risadas, tornando-se um lugar fascinante para todos que querem experimentar algo realmente incomum na Croácia. O que você vai descobrir sobre os sapos aqui? Descubra a história da bandeira das Filipinas. Esta bandeira vibrante é não apenas um símbolo nacional, mas também um indicador interessante do espírito do país. Quando há paz nas Filipinas, a cor azul se destaca no topo, simbolizando tranquilidade e harmonia. Porém, em tempos de conflito ou guerra, a bandeira é invertida e a cor vermelha fica acima, sinalizando a prontidão para defender a nação. Essa característica única reflete o espírito dos filipinos e a importância do orgulho nacional. A bandeira também possui um triângulo branco e 3 estrelas, que representam as 3 principais regiões geográficas do país: Luzon, Visayas e Mindanao. Sempre que você vê a bandeira, ela conta uma história de resistência, coragem e esperança por um futuro melhor. Essa dupla função da bandeira ajuda os cidadãos a reconhecerem o status de sua nação, fortalecendo o sentimento de unidade e a identidade comum entre os filipinos em todo o mundo. Quais outras bandeiras no mundo têm significados tão marcantes? Prepare-se para se surpreender com as dietas dos cavaleiros medievais. Os cavaleiros na Idade Média não apenas lutavam com espadas e usavam armaduras. Sua alimentação também era bastante interessante. Eles se alimentavam bem, incluindo pão, queijo e carne em sua dieta, o que era importante para manter a energia nas batalhas. Curiosamente, alguns cavaleiros acreditavam que alimentos exóticos poderiam lhes dar uma vantagem em força. Por exemplo, às vezes comiam ingredientes como cisne e pavão, acreditando que esses pratos exóticos melhorariam suas habilidades de combate. Além disso, costumavam temperar suas refeições com ervas e especiarias, tornando a comida tão variada quanto suas habilidades de luta. No entanto, o acesso a esses alimentos variava entre os cavaleiros ricos e os soldados pobres, resultando em diferenças na dieta. Então, da próxima vez que você comer pão ou queijo, pense nos cavaleiros medievais, reabastecendo sua força a cada pedaço saboroso. Você não vai acreditar no que realmente significa salvo no último momento. A maioria das pessoas pensa que essa frase está relacionada à ideia sombria de sinos em caixões, que sinalizam se alguém foi enterrado vivo. No entanto, suas verdadeiras raízes estão no ringue de boxe. No boxe, o lutador tem alguns segundos de descanso entre os rounds, graças ao som do sino. Se o boxeador cai bem antes do fim do round, o sino o salva de uma possível derrota, dando tempo para se recuperar e continuar a luta. Essa conexão inteligente destaca um aspecto único da evolução da linguagem, mostrando como as frases podem mudar de significado ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer "salvo no último momento", você poderá surpreendê-los com essa história incrível. Não se trata de vida ou morte. Trata-se de estratégia e tempo no esporte. É interessante como o esporte pode gerar uma expressão tão amplamente utilizada. E se eu disser que os recordes de velocidade terrestre podem decolar? Em 1997, o Trust SSC, um incrível veículo britânico, entrou para a história ao alcançar a impressionante velocidade de 1.228 km por hora. Essa conquista foi um verdadeiro marco. Foi a primeira vez que qualquer veículo superou a barreira do som na Terra. O Trust SSC, equipado com 2 motores a jato, demonstrou uma engenharia e inovação incríveis. Sob a liderança de uma equipe de engenheiros e pilotos experientes, esse carro acelerou pelo deserto de Black Rock, em Nevada, deixando marcas que foram comentadas por muitos anos. O piloto, Andy Green, se tornou o herói daquele dia, superando os recordes de velocidade anteriores e fazendo os motores rugirem no mundo do automobilismo. Esse momento emocionante não apenas expandiu os limites da velocidade, mas também inspirou futuras inovações em engenharia.
mostrando que com criatividade e determinação, até o céu não é o limite, é apenas o começo. Você consegue imaginar o que as tecnologias futuras podem alcançar? Você sabia que os koalas também têm impressões digitais únicas? Embora os humanos sejam conhecidos por suas impressões características, os koalas possuem essa incrível habilidade. Os padrões em ambas as espécies são tão complexos e únicos que até mesmo especialistas forenses podem confundi-los. As marcas nas impressões digitais dos koalas se assemelham surpreendentemente às humanas, o que pode dificultar investigações criminais. Essa semelhança destaca o quão únicos e especializados são esses dois grupos na natureza. Imagine um koala se esgueirando e acidentalmente deixando sua marca, que depois é confundida com a de um humano. Esse fato curioso nos lembra das complexas conexões no reino animal e de como a evolução moldou diferentes espécies. Então, da próxima vez que você pensar em impressões digitais, não se esqueça de que os koalas também fazem parte desse clube. Você sabia que os vulcões existiram junto com os dinossauros? Quando os dinossauros dominavam a Terra, nosso planeta era muito diferente, coberto por florestas verdes e enormes répteis. Ao mesmo tempo, vulcões ativos moldavam a paisagem, trazendo dinamismo àquela época. Um exemplo marcante é o vulcão Křevica, que já foi ativo. Durante muitos anos, manchas escuras em sua superfície foram consideradas fogo, mas os cientistas descobriram depois que eram crateras cheias de lava solidificada. Imagine a cena: vulcões soltando fumaça, enquanto rios de lava fluem, enquanto enormes dinossauros vagam à sua sombra. A última atividade vulcânica em Křevica ocorreu há cerca de 120 milhões de anos, quando o ar estava cheio de cinzas e a Terra frequentemente tremia sob o peso do núcleo ardente da Terra. Os vulcões desempenharam um papel importante na evolução do nosso planeta, influenciando o clima e criando solos férteis que sustentavam diversos ecossistemas. Não é incrível que dinossauros e paisagens vulcânicas tenham coexistido? Por que o Reino Unido se destaca no esporte? O Reino Unido é conhecido não apenas pelo seu amor ao chá, mas também como uma potência esportiva, especialmente durante as Olimpíadas. Este país incrível tem uma rica tradição esportiva que dura séculos e já deu ao mundo lendas em esportes como futebol e tênis. A Associação de Futebol, fundada em 1863, estabeleceu as bases do futebol moderno, enquanto eventos icônicos como o torneio de Wimbledon tornaram o tênis um passatempo querido. Os atletas britânicos mostraram seu talento nas Olimpíadas, conquistando milhares de medalhas ao longo dos anos. A forte ênfase na educação física nas escolas e programas de apoio a jovens talentos ajudam a manter o espírito competitivo vivo. A combinação de história, cultura e paixão inspira o país a ter sucesso. Portanto, seja remando no Tamisa ou correndo na pista, o Reino Unido continua a inspirar futuros atletas em todo o mundo. Você já experimentou a rainha das frutas? O mangostão, muitas vezes chamado de rainha das frutas, é uma iguaria tropical com uma casca roxa vibrante e polpa branca suculenta. Essa fruta exótica oferece um sabor único, combinando doçura com um leve toque ácido. Cada pedaço te transporta para um paraíso tropical. O mangostão não é apenas delicioso, mas também benéfico para a saúde. Ele é rico em vitamina C, essencial para um sistema imunológico forte, e contém poderosos antioxidantes que protegem seu corpo dos radicais livres prejudiciais. Os antioxidantes são importantes para manter a saúde geral e podem ajudar a preservar a juventude. Muitos gostam de comer o mangostão fresco, mas ele também pode ser encontrado em sucos, sobremesas e geleias. Então, se você quer diversificar sua dieta e saborear algo saudável, experimente o mangostão. Quais sabores você sentirá ao provar essa fruta real? É verdade que as moedas caem mais vezes com a cara para baixo. Você ficará surpreso ao saber que, se girar uma moeda americana com Lincoln na mesa, ela cairá com a cara para baixo em 80% das vezes. Esse fenômeno curioso está ligado ao design da moeda. Durante a fabricação, o peso não é distribuído igualmente. O lado com a cabeça de Lincoln é um pouco mais pesado do que o lado com a coroa. Quando a moeda gira, a gravidade desempenha um papel importante, puxando o lado mais pesado para baixo. Essa mistura fascinante de física e acaso cria uma situação em que, após muitas giradas, a cara para baixo aparece muito mais frequentemente do que a cara para cima.
Embora isso não signifique que cada girada resultará em cara para baixo, é seguro dizer que as chances são maiores. Na próxima vez que você jogar um jogo de tabuleiro ou lançar uma moeda para tomar uma decisão, considere usar uma moeda e observe os resultados. Você será a pessoa que vai testar esse fato interessante com os amigos. É verdade que os espelhos formam um edifício? O auditório Marriott em Al-Ula, Arábia Saudita, é realmente a maior estrutura do mundo coberta por espelhos, com uma impressionante fachada de 9.740 metros quadrados de vidro refletor. Essa incrível conquista arquitetônica entrou no livro dos recordes Guinness em janeiro de 2020 e ainda mantém esse título 3 anos depois. O nome Marriott significa espelhos em árabe, o que destaca perfeitamente o design fascinante do edifício, situado em uma paisagem desértica. Imagine um gigante brilhante refletindo o sol e as paisagens ao redor. É uma visão inesquecível. O auditório não é apenas um excelente espaço para apresentações, mas também uma atração arquitetônica. Sua cobertura espelhada foi projetada para se harmonizar com o ambiente desértico, criando um espetáculo visual que reflete a essência do design moderno e da beleza antiga. Seja em concertos ou simplesmente encantando os visitantes, o auditório Marriott se destaca como um símbolo de inovação e visão artística na Arábia Saudita. O que você acha de um edifício feito completamente de espelhos? Um fato interessante sobre a Praia dos Amantes. Este incrível lugar perto de Punta Mita, no México, só pode ser alcançado nadando através de um surpreendente túnel natural subaquático, com cerca de 150 metros de comprimento. Imagine-se nadando em um oceano quente, cercado por ondas brilhantes, e depois atravessando esse túnel único para descobrir um paraíso escondido do outro lado. Ao final da sua natação, você encontrará águas turquesas cintilantes e praias de areia macia. Este lugar isolado é perfeito para aventureiros que desejam escapar da agitação das praias lotadas. Nadar pelo túnel adiciona um elemento emocionante ao seu dia de praia, transformando um descanso relaxante em uma aventura divertida e inesquecível. Então, você está pronto para mergulhar nessa experiência única e explorar a beleza da Praia dos Amantes. Difícil de acreditar, mas Beethoven compôs música sendo surdo. Este compositor lendário, conhecido por sua música incrível, enfrentou um grande desafio. No final dos seus 20 anos, ele começou a perder a audição. Em vez de desistir, Beethoven aceitou essa dificuldade e adaptou seu processo criativo. Quando ficou difícil ouvir as notas, ele se baseou nas vibrações do piano para se orientar. Para se manter concentrado durante longas composições, ele tinha um hábito incomum: mergulhava a cabeça em água gelada, o que o ajudava a manter a atenção e a clareza mental. Essa dedicação e determinação resultaram em algumas de suas maiores obras, incluindo a Nona Sinfonia, que foi apresentada já depois que ele havia quase completamente perdido a audição. A incrível capacidade de Beethoven de criar música bela, apesar das dificuldades, inspira muitas pessoas até hoje, como ele transformou desafios em triunfos. Você não vai acreditar, mas isso é arte feita com tabelas do Excel. O artista japonês Tatsuo Horiuchi abordou a criação de uma maneira inusitada, usando o Microsoft Excel como tela. Em vez de pincéis tradicionais ou programas gráficos complexos, ele prefere a simplicidade e a funcionalidade das planilhas. Tatsuo Horiuchi desenvolve cuidadosamente cada obra, utilizando a grade do Excel para criar imagens vibrantes e padrões complexos. Esse método não convencional se destaca não apenas pela originalidade, mas também pelo planejamento meticuloso e pela habilidade necessária para transformar uma ferramenta normalmente usada para cálculos em um meio de expressão artística. Ao abraçar o mundo digital, ele convida os espectadores a ver o Excel de uma nova perspectiva, provando que a arte pode surgir de qualquer lugar. O que você acha de criar obras-primas com uma ferramenta tão inesperada? Vamos revelar a verdade sobre os olhos das estrelas do mar. Você sabia que as estrelas do mar, essas criaturas incríveis do oceano, têm uma maneira única de ver o mundo? Em cada uma de suas patas há um olho na ponta, que lhes permite sentir a luz e o movimento. Isso significa que, ao contrário da maioria dos animais, que têm os olhos na cabeça, as estrelas do mar têm 5 ou mais olhos espalhados por suas patas. Embora esses olhos não sejam tão desenvolvidos quanto os nossos, eles ajudam essas maravilhas do mar a se orientarem no ambiente.
Detectando sombras e mudanças na luz, as estrelas do mar conseguem encontrar alimento, evitar predadores ou até mesmo procurar parceiros. Apesar de se moverem lentamente, esses olhos desempenham um papel importante em sua sobrevivência. Não é incrível como a adaptação pode levar a soluções tão criativas na natureza? Imagine como é explorar o fundo do oceano, do ponto de vista de uma estrela do mar e sua visão única do mundo. O que realmente faz o Papa Francisco popular no Instagram? Em sua primeira aparição nas redes sociais, o Papa Francisco conquistou mais de 1 milhão de seguidores em apenas meio-dia. Esse sucesso incrível não só quebrou o recorde de crescimento rápido de um perfil, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre uma figura tradicional. Em vez de compartilhar selfies ou conteúdos sobre sua vida, sua primeira postagem foi uma oração sincera, que tocou o coração de muitos ao redor do mundo. Ao focar na esperança e na espiritualidade, ele atraiu pessoas que buscam conexões significativas na internet. Essa abordagem única contrasta fortemente com as típicas excentricidades das celebridades, destacando seu desejo de espalhar mensagens de compaixão e paz. O rápido crescimento do Papa no Instagram mostra como fé e tecnologia podem se unir de forma incrível, envolvendo milhões em conversas sobre amor, bondade e comunidade. Não é impressionante como a oração pode unir pessoas ao redor do mundo? Muitas pessoas não sabem, mas as aves podem ser surpreendentes. Por exemplo, a colorida e barulhenta ave do paraíso. Esse ser incrível é conhecido por suas cores vibrantes e sons expressivos que ecoam nas florestas tropicais. Seus cantos podem ser ouvidos a longas distâncias, tornando-os um dos sons mais reconhecíveis em seu habitat. A ave do paraíso não é apenas bonita, ela desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando na dispersão de sementes. Quando essas aves se deliciam com frutas, elas também consomem as sementes dentro delas. Ao se mover pela floresta, elas soltam as sementes em diferentes lugares, permitindo que novas plantas cresçam. Essa fascinante relação não só ajuda a manter o equilíbrio ecológico, mas também promove o crescimento de diversas espécies de plantas. Então, da próxima vez que você ouvir um som alto nos trópicos, lembre-se do papel importante que essas aves desempenham na manutenção da vida em seu lar florestal. Qual é o segredo do perfume Calvin Klein e dos grandes felinos? Surpreendentemente, o perfume masculino da Calvin Klein tem um efeito irresistível sobre tigres e leopardos. Os cineastas transformaram essa conexão inesperada em uma oportunidade incrível, usando o cheiro para atrair essas criaturas magníficas para documentários emocionantes. Imagine imagens vibrantes de poderosos grandes felinos, atraídos pelo aroma que normalmente preenche lojas de luxo. A química dessa atração está na combinação única de notas da fragrância, que ressoam com os instintos naturais desses animais selvagens. Ao posicionar estrategicamente o perfume em seu habitat natural, os cineastas conseguem capturar cenas fascinantes de tigres e leopardos em ação. Essa interação cativante não só destaca o apelo do perfume, mas também ajuda a aumentar a conscientização sobre a beleza dessas espécies em extinção. É um exemplo brilhante de como a indústria de perfumes pode desempenhar um papel inesperado na vida selvagem. Então, da próxima vez que você sentir o aroma da Calvin Klein, pense em como ele pode estar conectado ao majestoso mundo da natureza. Você sabia que o aplicativo Fantasy Hike transforma passos em aventura? Este aplicativo inovador transforma suas caminhadas reais em uma jornada épica, seguindo o caminho lendário de Frodo em O Senhor dos Anéis até as sombrias terras de Mordor. Enquanto você caminha, seus passos ajudam a desbloquear momentos importantes e elementos da história, tornando sua experiência mais envolvente. Imagine passear pelo parque local, mas sentindo que está lutando contra orcs ou procurando o Anel ao lado de Sam. O aplicativo transforma sua caminhada em um jogo, fazendo de cada passo parte de uma grande história, o que torna as atividades ao ar livre muito mais emocionantes. Você também pode se conectar com amigos, apoiando-se mutuamente e compartilhando suas conquistas. Ele combina fitness com uma narrativa envolvente, tornando-se ideal para fãs de fantasia que querem se manter ativos, pronto para embarcar em uma aventura como nenhuma outra. Você sabia que os flamingos conseguem dobrar as pernas de uma forma inusitada? Essas aves incríveis têm um jeito especial de dobrar as pernas no tornozelo, o que lhes dá um aspecto elegante enquanto estão em pé ou caminhando na água. Diferente da maioria dos animais que dobram as pernas nos joelhos, os flamingos mostram essa flexibilidade única, muitas vezes equilibrando-se em uma perna só.
Essa característica estranha ajuda a manter o calor, já que, ao ficar em uma perna, eles perdem menos calor. Você pode ver essas aves graciosas em várias cores, do rosa vibrante ao laranja, devido aos carotenoides na sua dieta de algas e crustáceos. A dobra no tornozelo ajuda na busca por alimento, permitindo que eles peneirem a lama e as águas rasas. Observar como se movem graciosamente em suas pernas longas e finas é um espetáculo impressionante. Então, da próxima vez que você ver um flamingo, reserve um momento para apreciar não apenas sua cor deslumbrante, mas também a maneira única como dobram as pernas, que os torna uma das aves mais interessantes da natureza. Porque Vito, o gato biônico, nos inspira. Vito, conhecido como gato ciborgue, perdeu as 2 patas devido a uma doença grave, mas em vez de desistir, ele se adaptou à nova realidade com uma incrível resiliência. Vito se movimenta com próteses feitas sob medida, que lhe permitem se mover com impressionante agilidade. Sua jornada demonstra não apenas os avanços da medicina veterinária, mas também a força do espírito animal. A história de Vito é um poderoso lembrete de que é possível superar dificuldades com determinação e inovação. As pessoas se uniram ao seu redor, celebrando suas conquistas e compartilhando sua história na internet. Esse gato inspirador se tornou um símbolo de esperança para aqueles que enfrentam suas próprias dificuldades, lembrando a todos nós que a persistência pode levar a resultados extraordinários. Como Vito continua a impactar tanto os animais de estimação quanto os humanos em tempos de adversidade. Vamos descobrir a verdade sobre os talismãs. Durante uma década, um homem guardou um pequeno objeto, acreditando que era apenas um talismã da sorte. No início, era apenas uma conta colorida encontrada no chão, mas ele não sabia que esse objeto discreto tinha uma rica história. Após 10 anos carregando-o para todo lado, decidiu fazer uma pesquisa. Para sua surpresa, descobriu que a conta era um artefato antigo, usado em rituais tradicionais. Revelou-se que era um item raro de uma civilização perdida, valorizado não só pela sua beleza, mas também pela conexão com a história. Assim, o que começou como um símbolo de sorte se transformou em um símbolo de patrimônio cultural. Essa jornada incrível nos lembra que, às vezes, as coisas que valorizamos são muito mais valiosas do que pensamos. Você já subestimou o valor de algum objeto? Você sabia que a receita secreta do KFC está à venda? A famosa mistura de 11 ervas e especiarias que tornou o Kentucky Fried Chicken um ícone agora está disponível de outra forma. Essa receita secreta, que foi guardada a 7 chaves pela gigante do fast food, é vendida sob o nome 99X da Marion K. Spices. Para os amantes de frango ao redor do mundo, isso significa que você pode recriar esse sabor delicioso na sua casa. A Marion K. Spices se encarregou de embalar esse sabor querido, permitindo que os fãs desfrutem de frango frito crocante e aromático, como no KFC. Imagine como você vai impressionar seus amigos e familiares com um prato que tem gosto de verdade. Se você está planejando um piquenique ou um jantar em família, ter essas especiarias secretas à mão pode elevar suas habilidades culinárias a um novo nível. Está pronto para trazer o sabor do KFC para a sua cozinha? Acredite ou não, mas a Arábia Saudita importa fogo. Essa mudança inesperada está relacionada à transformação das práticas agrícolas, já que o fogo, ou queimadas controladas, costumavam ser exportados do Oriente Médio para a Austrália. No passado, o fogo era essencial para o manejo da terra e a preparação das áreas agrícolas na Austrália, ajudando os agricultores a limpar os campos e controlar as ervas daninhas. Agora, a Arábia Saudita mudou essa dinâmica e decidiu importar fogo. O país reconhece os benefícios do uso do fogo para melhorar as terras e prevenir incêndios, gerenciando suas paisagens áridas. Essas queimadas controladas ajudam a evitar incêndios florestais maiores e promovem o novo crescimento. Este exemplo interessante de intercâmbio agrícola global destaca como os países se adaptam e aprendem uns com os outros para aprimorar suas práticas agrícolas. O que você acha que acontecerá com essas práticas no futuro? Prepare-se para se surpreender com o método de nascimento das rãs do Suriname. Esses seres incríveis, conhecidos como pipa-pipa, têm uma das formas mais inusitadas de reprodução no reino animal. Em vez de colocar ovos na água, como a maioria das rãs, a fêmea do Suriname carrega seus filhotes em bolsas especiais sob a pele. Imagine pequenas células parecidas com favo de mel, onde os bebês se desenvolvem por 12 a 20 semanas.
Durante esse tempo, eles passam por transformações impressionantes, pulando a fase de girino que muitas outras rãs têm. Quando estão totalmente formadas, as pequenas rãs saem das costas da mãe, prontas para explorar o mundo. Essa estratégia única de reprodução não só protege os filhotes de predadores, mas também permite que comecem a vida em uma fase mais avançada, aumentando suas chances de sobrevivência. Adaptando-se de maneira tão surpreendente, as rãs do Suriname mostram as maravilhas da evolução e como a vida pode prosperar em formas inesperadas. A natureza não é cheia de surpresas. É verdade que na Islândia não há mosquitos? Pode parecer incrível, mas a Islândia é frequentemente vista como um paraíso sem mosquitos. Essa característica única se deve a vários fatores. Primeiro, o clima frio do país não é adequado para a reprodução dos mosquitos. Eles preferem o tempo quente, e os longos invernos e os verões relativamente frescos da Islândia criam condições difíceis para a sobrevivência deles. Além disso, o isolamento geográfico da ilha impede que os mosquitos migrem facilmente de outras regiões. Surpreendentemente, em alguns lugares da Islândia, especialmente perto de rios ou lagos, podem aparecer outros insetos, mas geralmente não são aqueles mosquitos incômodos que conhecemos. A ausência de mosquitos torna o lazer muito mais agradável para os moradores e turistas, pois eles podem caminhar, pescar e explorar a natureza sem se preocupar com picadas. Portanto, se você sonha com férias de verão, sem essas criaturas irritantes, a Islândia pode ser o lugar ideal para você. Por que todos amam tanto o Chavine? Essa adorável raça híbrida, resultante do cruzamento entre Chihuahuas e Dachshunds, combina as melhores qualidades de ambos os pais. Os Chavines são pequenos, mas cheios de energia, preenchendo seus corpinhos com uma grande personalidade. Graças à herança do Chihuahua, esses cães são alertas e atentos, sempre prontos para serem seus fiéis companheiros. Por outro lado, a origem Dachshund traz brincadeira e amizade, tornando os companheiros incrivelmente divertidos. Apesar de seu tamanho diminuto, os Chavines são conhecidos por sua coragem e lealdade. Eles prosperam na interação com as pessoas e frequentemente formam laços fortes com seus donos, trazendo alegria e risadas para o lar. Se você está procurando um filhote brincalhão para aventuras ou um cão amoroso para noites aconchegantes, o Chavine pode ser o companheiro ideal. Suas travessuras encantadoras e seu caráter afetuoso realmente conquistam o coração de muitos.